Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E hoje nós vamos discutir a figura polêmica, engraçada e às vezes trágica da sogra. Não é de hoje e não é só aqui no Brasil que as sogras são alvo de fúria, ira e principalmente de brincadeiras por parte dos genros e noras. É óbvio que há uma boa dose de exagero e de generalização em tudo isso. Mas por que será que as sogras têm uma fama tão ruim? Não é do nada que essa fama tão espalhada pelo mundo surgiu. E aí vem uma outra pergunta. Será que as sogras cristãs, as sogras da igreja, são diferentes das sogras do mundo? Se comportam de maneira diferente? Não fazem jus à fama tão ruim, que pode até ser injusta, das sogras do mundo? Você, por exemplo, é sogra, ou é casado com uma sogra? Você tem sogra? Como é que articula-se essa questão em relação a você e à sua família? Boa parte das pessoas que eu conheço dizem que minha sogra é uma segunda mãe para mim, Mas eu também conheço um monte de gente que tem problemas gravíssimos no casamento e boa parte deles por causa da sogra, ou do genro, ou da nora, depende do ponto de vista de quem fala. E então nós vamos tentar dissecar essa questão, principalmente à luz daquilo que a Bíblia ensina acerca da família e tentar compreender por que a gente se comporta da maneira como nos comportamos. Está no ar o Vejam Só. Muito bem, vamos. É hora de a gente conhecer quem vai discutir essa questão tão importante como a de hoje, que tem a ver com sogras. Pode parecer engraçado, pode ser brincadeira, a gente vai até brincar um pouquinho, mas todo mundo ou será ou terá uma sogra, Então, como é que fica isso daí? Conosco, estreando no Vejam Só, primeira vez que está aqui, a doutora Roseli Pogeri. Ela é advogada e mora lá na capital do Rio Grande do Sul. Paz e graça, tchê. Pode falar tchê para mulher, não, né? Pode. Pode? Todos falam tchê. Então, paz e graça, tchê. Amém. Tudo bem com a senhora? Mas tudo ótimo. A senhora é gaúcha mesmo? Barbaridade, sim. Nasceu onde? Eu nasci em Erechim, quase fronteira com Santa Catarina. Então, o meu sotaque é uma mistura. Por isso que saiu isso aqui. E a senhora agora está lá em Porto Alegre, né? Estou em Porto Alegre. E é advogada? Eu sou advogada. Eu advogo no Rio Grande do Sul, tenho escritórios em São Paulo e Santa Catarina. Muito bom. Lá em Porto Alegre a senhora torce para o Grêmio ou para o Internacional? Para o Grêmio. Tá bom. Ai. Senão o Gauchinho não deixava a senhora vir, né? Gauchinho. Gauchinho é o nosso diretor lá de Porto Alegre. O Emerson. O Emerson, exatamente. Aqui ele é conhecido como Gauchinho. Aliás, um irmão muito querido, deixou muita saudade aqui. Muito bacana, ele é, assim, um grande amigo. Agora, doutora, a senhora é cristã? Sou. Membro da Igreja? Da Graça. Igreja Internacional da Graça de Deus, lá de Porto Alegre. Exatamente. O pastor lá? O meu é o pastor Daniel Miller. Daniel Miller. Isso. Mas nós temos lá o missionário Alcides Bayer. Exatamente, o pastor Bayer, que agora passou a missionário, percorrendo aí. Então, um grande abraço, um ósculo santo ao irmão Bayer. Tá bom. Seja muito bem-vindo, irmã. A senhora é sogra? Não. Mas tem? Tem. Bom, do outro lado, um conselheiro de casais. Ele já esteve conosco, pelo menos 2 ou 3 vezes, que eu me lembro, Pastor Moisés Bernardo. Ele é o dirigente do Ministério Manancial Selado. Paz e graça, pastor Moisés. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, pastor. Bem, graças a Deus. Satisfação estar aqui
novamente para a gente discutir sobre sogra. E é muito bom esse tema, eu gosto desse tema porque eu brinco muito com a minha sogra, né? Então... O senhor é de qual igreja? Eu estou congregando na igreja O Brasil para Cristo. Foi melhor para a gente, para minha família, para a gente estar na igreja O Brasil para Cristo, em Perus, no mesmo bairro, a gente continua. Meu pastor é o pastor Adjaci Marcos e recebeu a gente com muito carinho. Inclusive ele me acompanhou aqui, está aqui comigo. Ah, o pastor Adjaci está ali. Pastor Adjaci Marcos. E recebeu a gente com muito carinho lá e a gente eu e minha esposa continua trabalhando no Ministério Manancial Selado, porque ele já vem desde 2006, ele já vem desse tempo aí, né? Manancial Selado é uma frase tirada do livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, né? E ele fala exatamente sobre o relacionamento mesmo, marido e mulher, e o jardim fechado, o manancial, é esse prazer do relacionamento, e o jardim é essa graça, o prazer, desfrutar essa coisa, né? Marido e mulher. Da exclusividade do relacionamento. Exclusividade. E é jardim fechado ainda, só para o casal mesmo e casado, né? Qual que é o endereço da igreja que o senhor está? Rua Tomás Xavier de Toledo, número 52. Muito bom. Eu esqueci de pegar o endereço da Igreja da Graça lá de Porto Alegre. É na Júlio de Castilhos, o número agora, eu não estou lembrada. Não tem problema. A Rua Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, Isso, todo mundo vai achar a sede da Igreja Internacional da Graça de Deus lá em Porto Alegre. O irmão tem sogra? Tem sogra. Minha esposa já é sogra também, né? É? Minha esposa é sogra. A Thelma deve ser uma boa sogra, né? Eu acho. Então, peraí. O irmão tem sogra, a sua esposa já é sogra, e a sua esposa tem sogra? Tem sogra, minha mãe é viva. Barbaridade. Então, só na família dele são 3. Olha lá, que legal. Maravilha. E você aí de casa vai nos ajudar a fazer o programa de hoje, entrando no site www.vejamsó.com.br e votando na enquete. Em sua opinião, as sogras cristãs são bem diferentes das do mundo, comportando-se de maneira diferenciada. Maravilha. Segunda resposta. Fazem igualmente jus à fama ruim das do mundo. Só tem essas duas. Você escolhe uma das duas. Não tem essa de não sei, tá? Porque de sogra todo mundo entende. Eu pelo menos tinha que entender, né? Afinal de contas, já dizia o ditado popular que feliz foi só Adão, porque ele não teve sogra nem caminhão. Eu leio isso no para-choque dos caminhões por aí, né? Infeliz foi Pedro, né? Que Jesus curou a sogra dele, né? Então Jesus curou a sogra de Pedro e ele foi lá e negou Jesus 3 vezes. Fica curando sogra. Bom, doutora Roseli. Como é que a senhora vê essa questão da sogra? Por que a sogra tem uma fama tão ruim? Na minha opinião, né? Na minha opinião, a mãe, ela protege muito o filho masculino, ela ama muito o filho masculino e ela não consegue quebrar aquele vínculo quando ele vem a se casar, né? Ela não consegue compreender que ele tem uma nova família e ele precisa dar toda a atenção para essa família. E ela continua ingerindo na vida do filho. E isso acho que traz problema, essa ingerência da sogra nessa nova família. E na igreja, como é que a senhora acha que as sogras são? Olha, eu acho que tem sogras muito boas e tem algumas ainda que precisam ser transformadas por Jesus. Mas normalmente o evangelho muda. Muda tudo a tua vida, né? Todo o teu caráter, os teus sentimentos, tudo. A senhora vai ser sogra porque eu sei que a senhora tem um filho. Sim. Né? A senhora pretende ser uma sogra assim bem transformada? Eu já estou orando agora para isso. Porque pelo jeito não é muito fácil. Olha, sempre que eu me lembro, eu já boto essa questão em oração. Que tudo que eu vejo que gera problema, eu já tento orar, né? Já vou pedindo para Deus e fazendo essa mudança desde agora, né? A senhora tem irmãos? Tenho 2 irmãos masculinos e 2
meninas. 2 irmãos? 2 irmãos, homens e 2 mulheres. A senhora é número o quê? Eu sou do meio. Não do meio, assim, do meio. A senhora é a terceira filha. Então, são 5, né? Isso. 2 antes da senhora, 2 depois da senhora, a senhora ficou no meio. Isso. Muito bem. Sua mãe protegeu mais os meninos, seus irmãos? Protege. E abriu mais, assim, o caminho para as meninas, suas irmãs? Tem a minha irmã mais nova, né, que é o bebê, que ela protege ainda muito, que não é um bebê, né? Mas é porque é a raspa do tacho. É a raspa do tacho. Agora, claro, ela tem uma proteção bem maior com meus irmãos. E ela nem quer, eles já tentaram morar em outras cidades, ela fica muito agitada, ela puxa eles de volta para perto dela, né? Ela vai ajeitando. Então as noras dela não devem gostar muito. Né? Olha, eu acho que uma gosta mais um pouco, mais ou menos. E os genros dela? Só tem o meu esposo, né? O meu esposo, ela é apaixonada. E a minha outra irmã mais velha, o marido dela já faleceu, né? Faleceu faz alguns anos. Mas ela, pelo menos com o meu marido, ela se dá muito bem. A senhora acha isso bom? Eu acho. E a senhora se dá bem com a sua sogra? Olha, ela não é convertida ainda, né? Isso explica tudo. Eu tô até esperando a visita dela, que ela disse que depois agora das férias, que ela não mora no mesmo estado meu, né? Ela mora em Santa Catarina. Eu convidei ela, ela está indo lá na minha casa. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Pastor Moisés Bernardo, o senhor já falou um pouco da sua vida, mas o senhor, além de ser pastor, né, tá na Igreja do Brasil para Cristo, o senhor tem um ministério de casais, Manancial Selado. Os casais com quem o senhor ministra são majoritariamente cristãos, não são? Sim, na maioria são. Aliás, a gente prefere porque a nossa base é a Bíblia, né? Então, a gente dá mais atenção à igreja mesmo, a gente atende a igreja. As sogras da igreja são realmente bem melhores do que as sogras do mundo? Não. A sogra é tudo igual, só o que muda o endereço. Sério mesmo, pastor? Ai, que maldade, pastor. Sogra é sogra. A questão é que a relação dela com o filho ou com a filha tem isso é independente de ser crente ou não, ser da igreja ou não. Agora, é lógico que a palavra de Deus é que vai instruir para ter um bom relacionamento. Mas a gente, como lida com casais em crise, então, pelo menos a metade deles tiveram problemas com essa interferência da sogra. Então, eu não estou falando assim, uma coisa é você falar do geral, outra coisa é dentro do ministério que a gente atua. Então, a gente percebe que a mãe está sempre influenciando nessa relação, a hora pela filha, a hora pelo filho. É mais defendendo o filho contra a nora, né? Mais casos assim. Mas não, dentro do Ministério da Atuação nossa, a gente vê, então tem coisas que a gente não vê diferente, às vezes é até pior. Pior? Até pior. Pior porque, além dela ser a sogra, ela é crente. Ela quer dizer como é que serve a Deus. Quer dizer como é que tem que ser. Às vezes o casal está lá numa crise, ela vai lá no nome de Deus e arrebenta. E vai falar, não, vocês têm que obedecer a Deus, vocês têm que ser assim, vocês têm que... Tal. Aí vai pro genro, pra nora, você não parece crente. Até a crente, ela não sabe diferenciar entre a relação familiar e a igreja. Então, aí coloca... E se esse genro, tem algum cargo na igreja, o cargo dele piora, porque aí ela ataca ele pelo cargo que ele tem na igreja. Isso eu já vi várias vezes. Então, é uma Isso questão... é um fato. Isso é um fato. Coitado do genro que tem cargo na igreja, porque se ela tiver alguma queixa, como que pode? Um presbítero, um diácono, e não sei o quê. Mas, na verdade, a bronca dela Então, ela tem mais argumento para atacar. Quando ela é crente, ela tem mais argumentos para ir para cima. E se for a nora, então... E é mais nesse caso com as noras, né? Porque ela quer ditar como é que a nora tem que cuidar do filho dela. E quer mostrar como ela fazia. E mede tudo que a nora faz, né? A maioria dos casos são esses. Já a sogra com relação ao genro,
tem uma tendência a adotar esse genro, a ter como filho. Minha sogra é uma excelente pessoa, não deixa de ser sogra, né? Mas é uma excelente pessoa, a gente já está nessa relação há uns 26 anos, né? Eu estou com a mesma sogra, graças a Deus, porque trocar de sogra é trocar de problema, né? Mas a gente convive, graças a Deus, bem, e ela é uma boa pessoa e muitas vezes ela me defendeu. E aí a minha esposa é que ficou apertada na mão da minha sogra, né? Isso é uma coisa que no próximo bloco a gente vai discutir. Por que existe tanta diferença, né, do tratamento da mãe com a filha, que inclusive protege o genro, às vezes contra os interesses da filha. Eu já vi muita briga de filha com mãe por causa do genro, né? Mas quando é diferente, quando é nora, aí a coisa pega. Do próximo bloco a gente vai discutir isso. Agora, maravilha. A senhora acha que, por exemplo, uma das situações que a gente ouve muito falar é assim, a sogra fala assim, não, porque o meu genro é uma maravilha. Ele levanta mais cedo para fazer café para minha filha e levar na cama para ela. A outra sogra diz, a minha nora é uma desgraça. Força o marido a levantar mais cedo para fazer café para levar café para ele na cama. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Qual das duas sogras está certa? Olha, eu acho que a sogra do marido, né? A da esposa, não. E aí, né? É um problema. Como que a gente vai... Nós, mulheres, vamos mudar isso, né? A gente tem que mudar esse perfil. Essa pergunta eu estou fazendo para mim, entendeu? Pois é, então. Fazendo para mim. A senhora acha errado o marido levantar cedo para fazer café para a mulher na cama? Não. Acho bom. Acho Não bom. diga. O seu esposo faz isso? Olha, eu tento persuadir, né? Mas não tenho tido muito êxito. Ainda mais lá no sul, né? Porque os homens são tudo machistas e tal. Ou Não, isso é mito? Isso é mito. Ah, é? Isso é mito. O meu é uma bênção de Deus. Eu não tenho reclamação, mas café ele não tá difícil. Tá. Agora me fala uma coisa, a senhora como advogada, trabalha na área de família, não? Já trabalhei há anos atrás. Atualmente eu advogo mais em outra área previdenciária. Naquela época chegou a aparecer casos em que, na verdade, parte dos conflitos era originado pela sogra? Olha, na verdade, a separação é uma soma, né? É uma soma de tudo. A separação, ela ocorre sempre por culpa das duas, de ambos, né? E das famílias junto. Então, a separação, ela nunca... Eu nunca peguei uma separação única, entendeu? Que um era culpado. Tu começa a analisar, é aquilo. A pessoa, ela não resolve um problema pequeno. Normalmente é problema pequeno. Até existe os adultérios, coisa e tal. Mas, normalmente é um pequeno problema que ele vai crescendo, né? E quando vê da separação. Mas eu não peguei específico de uma sogra, mas tu sempre vê que é global, né? Separação, ela é global. E as famílias, quando há o divórcio ou o litígio, né, no processo do divórcio, as famílias costumam se envolver? Ou deixam os filhos cuidarem? Eu, particularmente, assim, normalmente no escritório só vem já o casal, Sim. né? Já vem só o casal, então a família até relata o que a mãe, o que o pai falaram, mas normalmente no escritório a gente tem mais esse contato, então, com o casal, né? Mas, claro, a família sempre está por trás, a família é a base de tudo. Se a tua família, ela estrutura bem o filho, dificilmente chega a separação, né? Porque quando um não quer, dois não brigam, né? Então, a pessoa que vem de uma família estruturada, dificilmente ela vai se separar, né? Uhum. Pastor Moisés, agora as mesmas perguntas para o senhor, né? Que lida com casais em conflito ou orienta os casais para não terem conflitos, né? O Ministério Manancial Selado é um ministério especializado em aconselhamento de casais.
normalmente as famílias se envolvem nos conflitos dos casais? As famílias se envolvem muito. Geralmente, quando o casal começa a ter o desentendimento, então o filho ou a filha vai para a casa dos pais. Vamos colocar aqui o genro, né? O marido vai para a casa dos pais, né? Então aí os irmãos começam a dar o palpite, a falar da sua esposa e começa a concordar com ele porque ele é da família, porque ele está... E vai fortalecendo a ideia dele de separar ou de se manter irredutível, se manter... E a família influencia muito e, como a gente está falando da sogra, a mãe tende a proteger. Ele tendo a proteção maior, que é a da mãe, então ele tem força para chegar lá, ou ele fazer a mulher engolir o que ele quer, ou até para divorciar, porque a família fica solidária, geralmente é o filho, ou no caso a filha, né? Então, isso vem do quê? Foge de um princípio bíblico, né? Gênesis capítulo 2, verso 24, diz assim: deixará pai e mãe. Enquanto não quebrar esse vínculo, então a família vai entrar nesse meio, a sogra vai entrar nesse meio. E eu acho que a grande culpa disso aí não está na sogra, né? Sogra, eu falo que sogra é sogra é sogra. O problema não está na sogra, o problema está no casal, no homem, no genro, na nora. O problema está... porque eles estão ligados, um deles está muito ligado à sua família. E não desligou isso. E não é a sogra que tem que desligar esse vínculo. Tem que desligar, a mulher falar: mãe, a partir de agora a senhora não se mete na minha vida. O filho dizer: mãe, a partir de agora não se mexe na minha vida, porque é a mulher que eu escolhi. Ele tem que assumir essa interferência dos familiares, é a falta desse papel do casal, do homem ou da mulher, assumir a escolha que fez, a decisão de casamento. Tomou uma decisão, ele não tem que correr, ele tem que aprender agora a lidar com os problemas da mesma forma que os pais lidaram com os seus problemas. Então, a partir daí, então quem está certo no negócio do café lá, que serve o café, não serve, certo? Quem que está certo? Qual sogra que está certa? Sogra não se mete, não é assunto de sogra. Porque a ideia de que a minha nora não presta, obriga o meu filho a levantar cedo e fazer café, isso é mentira. Isso é conversa. Ele levanta cedo para fazer café porque ele gosta, ele quer, às vezes gosta da esposa e quer agradar, não é verdade? Não, mas ela acha que a nora é muito folgada. Ela acha que... Porque no fundo, ela não vai gostar do que eu vou falar agora, e nem a minha diretora também, mas no fundo, toda mulher acha que tudo que o homem faz é porque ela manipulou. Não é verdade? É verdade. Mas os homens acabam, né? O senhor também vai ficar controlado, né? É porque, diz o meu pastor, eu já ouvi ele dizer o seguinte: ele fala assim, é melhor ser feliz do que ter razão, né? Então é melhor você deixa a razão. Mas normalmente é a mulher que cede e fala: eu quero ser feliz, não preciso ter razão. Né? Mas as mulheres não acham que manipulam tudo que o homem faz? Por isso que a mãe, que é sogra, ela fala assim: o meu filho está desse jeito por culpa da minha nora. Ela é que... Porque ela acha que a nora manipulou. Mas a mulher é manipuladora. Mulher é, né? É. Por quê? Olha, foi Deus que fez assim? Foi, pastor. Foi. Isso é lá do Éden. Mas Isso é lá do Éden. Eu sei que eu trabalho com advogadas e advogados, né? É muito mais fácil... para mim, pelo menos, né, como administradora, eu trabalhar com advogados homens, eles vão ouvir mais a direção que eu estou dando do que as mulheres. As mulheres, elas sempre vão dizer: não, mas vamos fazer diferente. Então, eu vejo que é mais fácil. Para mim, é muito mais tranquilo administrar homens do que mulheres. Eu vejo essa dificuldade. Então, o que significa? Que a mulher, ela tenta manipular, né? Óbvio. Uma das coisas que eu percebo muito claramente no plano empresarial, e eu tenho alguns amigos que pensam como eu também, é que é mais fácil, é menos difícil você liderar uma equipe de homens. Exatamente. Do que uma equipe de mulheres, porque na equipe de mulheres, as mulheres são muito competitivas, uma quer passar por cima da outra, uma quer provar mais do que a outra. Não é assim que funciona? Eu falando isso aqui, ó, eu vou apanhar. Mas não é verdade? Mas é verdade. Né? As advogadas vão me pegar.
chegar. Não, mas eu acho assim, que a advogada fala, mas tem que ver isso, tem que ver aquilo, porque ela está competindo com a senhora. Né? Agora, se é um homem que fala para ela, aí eu conheço várias mulheres que dizem assim, eu não aceito ordem de mulher. Mulheres falam isso. Mas mulher com mulher tem dificuldade. Isso é típico de mulheres, né? Eu estava vendo alguns textos na Bíblia que ele, quando fala dessa relação, fala assim, e haverá um contra o outro, em Miqueias, por exemplo, 7:6, fala, e aí a nora com a sogra, e sempre vai estar nora com a sogra, as referências. Lucas 12, está falando nora com a sogra. É sempre essa relação das mulheres, né? Por ser competitivas, você falou, não é só com as mulheres que elas não querem, estar acima, é com os homens também. Onde der o espaço para ela, ela quer estar acima, ela manipular, então ela é competitiva com todo mundo. Com assim. todo mundo. Quem estiver do lado, a mulher tem essa Por isso que Paulo falou que elas têm que ser submissas. Por isso que precisa de orientar. Por isso que ele falou, seja submissa, porque senão vocês vão dominar o mundo, mandar em todo mundo e vai ser tudo do jeito de vocês, né? Então, por isso que vem a orientação bíblica mesmo. Quando fala Eu não teria como dominar o mundo. A Eva, o caso da Eva, o que ela fez com Adão? Não foi? Pois é. Imagina, a gente fala, a Bíblia diz assim que ela falou com o marido e o marido comeu, mas a gente não sabe, ela usou seus artifícios femininos, seus atributos, usou. É óbvio que ali. ela não chegou lá para Adão e falou assim, come aí. Lógico que não, que ele ia falar. E é que nem hoje, a mulher quando ela quer uma coisa, ela começa ou ela vai dar muito carinho para ver se consegue através do carinho, ou ela nega o carinho e fica quietinha. Aí o marido fica mal porque a mulher está quieta, a mulher não sorri em casa, não conversa com ele, a casa fica apagada, né? Então ele entra num lugar como se estivesse entrando num cemitério. Aí ele acaba cedendo, então ela acaba conseguindo, ela usa esses poderes que a mulher tem. O que você tem, benzinho? Você não quis comer o fruto que eu trouxe para você. E vira a cara e deixa ele lá. E pode ter sido assim, não pode? O pastor. Não. E passa na frente dele para lá e para cá, e passa e o homem é atraído no olhar e vai ficar só no olho aqui, só olhando e não vai... Pastor, mas a serpente, ela chegou, convenceu a mulher, né? Mas o homem tomou aquela decisão. Quem né? que chegou? A serpente. Quem que chegou? O diabo. Não, a serpente. Ela falou bem falado. Mas o homem... Mas a serpente não derrubaria o homem. Ele tinha que pegar a mulher primeiro. É lógico, por aí isso o homem mesmo. fica na mão da mulher. Aí a mulher faz o quê? Você imagina? Que ele não devia ter desobedecido Deus, né? É claro que não. Aliás, o homem vivia no paraíso, em perfeita harmonia com a natureza e com Deus. Aí... Foi o que foi. Tá bom. Vamos avançar um pouquinho. Será que, aí eu vou perguntar para a senhora como mulher, Sim. Tá? Depois eu vou perguntar para o pastor como conselheiro, como a parte mais teológica, científica. É uma hipótese que eu estou levantando. Por que a mãe protege mais o filho e tem mais dificuldade de se desvincular do filho quando o filho se casa, por isso que ela vai ter atrito com a nora, né? Do que com a filha? Com a filha ela solta mais facilmente e acolhe mais facilmente o genro, né? Será que é porque a mulher vê no filho uma espécie de parceiro dela, né? E na filha, por causa dessa questão da competição feminina, de algum modo, uma certa rival? Eu vou dar um exemplo que vocês não vão sonhar. Quando eu advoguei na área de família, se a minha cliente é uma coisa assim extraordinária, acho que vocês nunca ouviram falar. Se a minha cliente era mulher e o juiz era homem, normalmente ele olhava para a mulher com os olhos mais de proteção, o juiz masculino. Se a juíza fosse feminina, não, já olhava com mais imparcialidade. Vê só? Entendeu? O homem, como eu advogava muito para mulheres, então quando eu pegava, o homem ele sempre olha para a mulher com uma forma assim de proteção, mesmo num julgamento. Agora, eu acho que a mãe, ela realmente via assim, o filho como amigo, como
como um amigo mesmo, né? Aquele amigo que vai estar sempre com ela. E aí, de repente, corta esse laço. E ela não consegue aceitar esse corte. Tá, mas e a filha, não é amiga? Mas a filha, ela já sonha em a filha ser cuidada. A mãe, ela já pensa assim, ó. Claro, eu fui criada num lar bem mais antigo. A minha mãe tem pouco estudo, tudo, são pessoas muito simples. A minha mãe, ela me criou para mim casar e ser cuidada. Então, assim, ó, ela só ficaria tranquila o dia que eu me casasse e tivesse alguém para cuidar de mim. Então, e o filho, o que acontece quando é o filho? A mãe já não vê ele precisando ser cuidado. Que ela cuida, né? Aquela proteção, tu entendeu? Ele não precisa. E isso até os pais incutem. Ó, o filho, ele pode sair, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não, ninguém se preocupa. Agora, a menina não. Se vocês pararem para pensar, todo mundo tem aquela preocupação com a menina. Onde a menina vai, o que a menina vai fazer. Com quem que ela tá? Se tu soubesse a preocupação dos meus pais, porque eu sempre fui muito independente. Eu causei Então, meus pais, para mim, eu era uma preocupação para eles. Eu era muito independente. Então, assim, ó, o sonho da minha mãe é que eu arrumasse alguém para tomar conta de mim. Tinha que achar alguém para... Então, quando apareceu o meu marido... Quando a senhora conheceu seu marido? Amém, Jesus. Eles são crentes, meus pais são crentes, né? E eu nasci num lar evangélico, então, glória a Deus. Mesmo assim, deu trabalho para eles? Eu sempre fui muito independente. A minha mãe, Rebelde? ela me criou... Não, a minha mãe, ela me criou para me casar, não para me estudar. E eu disse, não, eu vou fazer uma faculdade, eu vou me formar, vou fazer isso. E para minha mãe, eu nem... quando ela for me ouvir, ela vai dizer, por que tu foi falar isso? Mas eu vou falar. A minha mãe, ela me criou para mim cuidar do lar, para mim ser mãe, para mim ter filhos. Então, esse era o sonho dela. Então, e eu não. Na minha cabeça, eu queria ter uma profissão. Seu marido é advogado também? Ele é advogado e médico. Nossa, Ele é... que legal. Onde a senhora o conheceu? Eu antes fazia faculdade de engenharia. Quando eu cursava a faculdade de engenharia, eu conheci ele com 17 anos. Puxa. E ele 21. Que beleza, né? Demoraram muito para casar? Mais ou menos. Mas aí então que eu acho que o que acontece é isso, tu entendeu? A filha, ela é criada, o que os pais, eles sonham? Como a filha, eles veem ela como mais delicada, como frágil. Então, quando aparece o homem, claro, um homem decente, de Deus, que nem meus pais sonhavam, um homem trabalhador, digno, sabe? Eles se sentem tranquilos. Então, corta aquele vínculo, porque eles se sentem tranquilos. O filho não. O filho, eles não têm essa preocupação. Ao contrário, o filho é o parceiro, o que ajuda. Então, o filho é uma perda. A filha não, é um investimento. Bom, mesma pergunta agora para o pastor. Será que a mãe costuma ver o filho como parceiro e por isso não quer quebrar os vínculos, e a filha como rival, então quanto mais cedo ela for, melhor? A mulher, a gente está falando de ser competitiva, né? E parece que a filha compete com ela, né? Então esse interesse todo aí é para pôr para fora mesmo, para mandar embora. Não, não. Os pais não vê a hora das filhas estarem. Eu tenho uma filha com 24 anos, tenho uma com 20 anos. Eu quero que elas estejam protegidas na mão de um bom esposo. Então, é isso. Então, mas enquanto elas estão na minha mão, a responsabilidade é minha. Eu não vejo a hora de transferir essa responsabilidade. Tu quer ver essa ela feliz? Sensação é natural, a gente tem isso, é natural. É feliz. O senhor não tem filho uma filha menino? de 20. Não entendi. O senhor não tem filho menino? Tem um de 9 anos, o Juninho, Moisés Júnior. Pediu até para falar o nome dele. Juninho, te amo, um beijo. O papai fala de mim lá. E ele é a raspinha, ele é o xodó. Mas eu percebo o seguinte, que minha esposa dá muita atenção. Depois que ele veio, a atenção que a minha esposa dava para mim ficou dividida. E ele é meu concorrente nessa... Que é meu danado, concorrente. Hein? Mas isso acontece em muitas famílias, do filho. Aí a mãe gruda no filho. Eu conheço, assim, tem amigos da minha idade, poucos, né? Mas
que não casou porque a mãe deu a super proteção para ele e deu tanta proteção que não tem nora que vai entrar ali que vai conseguir fazer o que ela fez por ele e tal, e ele naquela... E vive com a mãe, aos 40, lá, está vivendo com a mãe. Isso é cada vez mais comum, né? Está ficando cada vez mais comum, então está puxando para si. A filha não, filha já, alguém que cuide, alguém que... Com carinho, não é, não é no sentido... pejorativo, no sentido os pais de... se sentem tranquilos, felizes. Então, minha filha está com uns 20 anos comigo. Graças a Deus, estuda, não está pensando em namorar, que eu saiba, né? Não está namorando que eu saiba, né? Mas ela conversa muito, ela fala, a gente tem uma liberdade, ela tem liberdade para falar. Ela fala coisas que eu fico abismado, tem coisas que ela vem falar comigo que eu falo assim, fala com a sua mãe aí e tal, né? Mas... então ela está ali, mas eu fico pensando assim, até quando eu vou, na minha mão, eu vou continuar, vai conseguir criar no caminho do Senhor, tá indo num bom caminho e tal, porque se perder é fácil se perder, é fácil, com qualquer idade, não tem essa, verdade, né, dar um passo errado na vida. Então a filha se torna para a mãe é competitivo nessa relação, o filho não, muitas vezes tem os casais que a gente pega para ministrar, o casal está tendo um problema. Onde que a mulher vai buscar, vai ocupar aquele espaço que era do marido? No filho homem. Ela vai tentar ocupar aquele espaço do marido, aquela falta. Então ela parece que ele vira o macho dela, vira o homem macho no sentido, é o homem que vai proteger ela, que ela cria uma relação que muitas vezes agrava mais. E aí tem casais que estão num relacionamento, só estou por causa do meu filho, só estou por causa... O filho está segurando aquela relação. Está completamente errado, porque ninguém vai casar por causa de filho. Vai casar para fazer alguém feliz. Isso é bíblico, para dar amor, para fazer alguém feliz. Doutora Roseli Pogeri está conosco hoje no programa. Vejam só, ela é advogada lá da capital gaúcha, viajou aqui para participar do programa. Mais uma vez agradeço, né? E eu quero saber o seguinte, quando a senhora foi conhecer a família do seu hoje marido, mas na época namorado, como foi que a senhora olhou para a sua futura sogra, para a mãe dele, e como é que ela a olhou? Eu olhei apavorada. Apavorada? Sério? Por quê? Não sei, eu estava apavorada. Verdade? Verdade. Com o pai dele, não? Eu acho que eu estava... na verdade, a primeira vez que eu vi ela foi nos visitar, porque a gente morava em Porto Alegre, eu fazia faculdade de engenharia, ele fazia residência em medicina. E ela foi para lá e foi me visitar. Então foi a minha sogra. Ela foi inspecionar a sua casa. Foi medir. Não foi? Ela foi inspecionar a casa dela. Claro que foi. Eu fiquei apavorada. Eu tinha 17 anos, para mim... Olha, foi isso. Ela é autoritária? É. Cuidado aí. Cuidado quando vai falar isso aí. Não, mas agora já passou, né? Fiquei apavorada. Já o meu esposo, quando foi visitar a minha família, daí foi ele que foi, fizeram uma festa. Não, antes a minha mãe também foi ver ele, mas quando ele foi na minha casa, eu me lembro que fizeram uma festa, sabe? Foi um dia festivo. Tinha achado alguém que ia tomar conta da... Tá vendo? Olha a diferença. Foguete. Olha a diferença. Foi a maior festa, acho, uma das maiores festas da vida dos meus pais. Foi festivo. Um dia vai acontecer e a senhora tem que encarar a pretê do seu filho. E aí, isso, né? Assusta a senhora? Não assusta porque eu não sei. Claro, eu estou falando sem conhecimento de causa. A gente só sabe algo quando vive, né? Porque eu sempre oro. Meu filho, assim, foi por Deus mesmo. Foi Deus que nos abençoou. Eu já tinha idade que não poderia mais ter, tudo. Por problemas que nós tínhamos. Então, assim, desde o ventre, eu sempre orei. Eu sempre sonhei que ele tivesse... Eu sonho com uma menina cristã. Esse é o meu sonho, entendeu? Eu ter uma família grande, uma família cristã. Esse é o meu sonho. O meu sonho é ter netos. O meu sonho é ter uma filha.
claro, eu não tenho conhecimento de causa, entendeu? Eu não tenho. Então, mas como eu oro isso, quando começa a orar, Deus começa a mudar o teu coração, né? Então, eu sempre sonhei com isso. Eu já oro, digo, ai, Jesus, tu está preparando assim, assim. Eu já vou sempre profetizando sobre essa... que eu tenho certeza que vai ser uma pessoa muito especial. Ela vai ter os defeitos dela como todos, mas eu tenho certeza que vai ser especial. E eu tenho essa facilidade de convivência, como eu tenho muitas pessoas que nem advogadas, femininas, masculinas. Então eu tenho, claro que uns eu vejo mais dificuldade, mas eu tenho essa facilidade assim de convívio. Eu não tenho muito assim problemas assim com as meninas que trabalham comigo, moças, né, mulheres, na verdade. Eu chamo elas de meninas, elas são mulheres. Então eu não tenho muita dificuldade. Mas isso eu não sei. Isso é um sonho. Espero que se torne realidade, mas é um sonho, entendeu? Pastor, o senhor já aconselhou algum casal em que alguém chegou, ou o marido ou a esposa, e pediu, pastor, faz um favor pra gente, conversa com a minha sogra? Já pediram, sim. Já? Já. Sério? Mas o senhor foi? Não tem nada a ver. Não, nada, não tem nada a ver. Eu já falo pro marido, seja homem e sai. Porque aquele negócio de construir no quintal isso nunca dá certo. Não dá certo. Não. E outra coisa, igual eu falei aqui no início, né? A sogra é sogra, ela está no lugar dela, no espaço dela, na área dela. É o filho que não pode deixar ela entrar no meio dessa relação. O filho, a filha. Aí quando ele vai e constrói dentro da casa, no quintal da mãe, então fica sujeito. E eu falo assim, dou um conselho para quem está numa situação dessa, o território é dela. O território lá é dela. Nem Deus vai nesse negócio. Nem Deus, ela está no território dela, tem o direito legítimo diante de Deus do território dela. Se ela quiser ser uma sogra sábia, vai ser uma sogra sábia. Se não quiser também, ela está dentro do território dela. Enquanto o camarada estiver lá dentro, ela que dita. E aí, eu morei com a minha sogra, morei 10 anos com a minha sogra. Então tinha situações que ela achava que era conveniente ela entrar e dar um conselho e falar alguma coisa. E aí, o que aconteceu comigo? Eu quis enfrentar a minha sogra. E Deus falou comigo. Deus me orientou, você está dentro do território dela. Então, os meus problemas, as crises, as fases, são meus, é a minha vida. É para eu viver agora e Deus vir comigo, Deus nesse compromisso meu diante de Deus. Então, eu tenho esse compromisso, Deus vai me dando vitória diante dessas adversidades. A partir do momento que eu estou lá dentro, eu tenho que saber viver lá dentro até que o Senhor prepare. Então, lá dentro é meu sogro. Meu sogro nunca interferiu, né? Minha sogra sempre veio, algumas vezes veio opinar e tal. Deus falou assim, né? Não, ela não está errada, é você que está errado enquanto você estiver dentro do território dela. Então, depois que eu saí de lá, então fui viver a minha vida. Ela sempre foi uma excelente pessoa, sempre ajudou nos momentos difíceis e tal. Até hoje é uma excelente pessoa. Ela faz coisas para mim, até confia em mim, coisas que eu falei para você, se ela vai confiar em mim, eu confio em você. Mas muitos casais, igual você falou, vai lá falar com a minha sogra, porque a minha sogra está... Não vou falar com a sua sogra. E tem casos a gente tem que falar assim, ó, enquanto vocês estão em tratamento, não deixa a sua mãe vir aqui não, viu, homem? Fala para o marido, fala para sua mãe aguardar, ficar lá em oração lá, orando para Deus abençoar vocês dois aqui, e explicar para o marido lá, porque ele ainda está debaixo da saia da mãe, ele ainda está na proteção da mãe, e a mãe vai lá e entra na casa dele e limpa a casa. Mostra como é que limpa a casa, como é que lava uma louça, como é que a esposa fica arrebentada com isso. Então, já teve casos assim, mas a gente vai orientando conforme... E aí, doutora, como é que uma situação dessa, ainda vou piorar um pouquinho. Por exemplo, vamos supor que aconteça da mãe do rapaz achar que a nora não sabe cuidar bem da casa, tal, então começa a frequentar a casa, até faz uma coisa ou outra e faz as compras da casa, né? Às vezes tem conta conjunta com o filho ou cartão de crédito solidário com o filho e tal, vai lá e faz as compras do mês ou da semana e tal e leva para a nora. Como pôr fim a isso? Ou não é para pôr fim? Deixa assim. Tem que pôr fim. Não pode.
é que nem eu. Não pode, por causa que assim, o que acontece? Mostra que ela tem domínio, né? Ela tem domínio sobre aquela casa. E aí, com todos os seus defeitos, aquela nova nora, e essa pessoa, ela vai ter, foi o filho que escolheu. Se ele escolheu certo ou errado, paciência, tem que orar agora, já está feito. E se eu for lá e fizer dominar economicamente, eu vou suplantar aquela pessoa, né? Eu vou suplantar, eu vou passar por cima dela, então ela vai ficar sobre a minha autoridade. Aí ela já vai se sentir diminuída, né? Então, tu tem que deixar essa nora, no caso, ela fazer a casa dela, ela fazer o lar dela. Não importa com os defeitos, com as qualidades, não importa. Tem que orar. Tem que deixar. E o que dá para fazer é orar. Bom, eu não sei. Deixa eu pegar aqui algumas opiniões dos nossos internautas que postaram no site, né, antes, até a hora da nossa gravação. O Sérgio de São Paulo diz assim: a única sogra boa que conheço é a da minha esposa. Gracinha. Queria ver a opinião dela, né, da sua esposa. Alba Rosa... Bom. Alba Rosa Neumann, de Arroio do Tigre, lá no Rio Grande do Sul, conhece? Conheço, de passagem. O motivo varia se é o genro ou a nora. No caso da nora, todos sabem do ciúme e da disputa entre as mulheres. E, como as mães são hábeis em fazer a cabeça dos filhos, a moça esperta que sabe disso busca ficar longe dessa disputa e sabe como as mulheres são as... Por isso que a senhora mudou de cidade? De estado? Foi? Ai. Não, foi para estudar. Sei. A moça esperta que sabe disso busca ficar longe dessa disputa e sabe como as mulheres são astutas para dar os golpes mais baixos. Ó, quem está escrevendo isso é a Alba Rosa. É uma mulher que está falando, tá? Dar os golpes mais baixos e ainda saírem como vítimas. No caso do genro, não sei se é geral, mas muitos são levados a não perceber que estão sendo mandados pela sogra e chegam a afirmar que gostam delas. Tão ardilosas elas são. Credo. Entretanto, aquelas que se sentem matriarcas ou modelares infernizam os homens, querem morar na casa deles e até os usam como encosto financeiro, sem contar os palpites acatados com prazer pelas filhas que dão em quase tudo. Esses homens vão para o céu. Credo. Tem um filme, né? A Sogra. Quem que fez o filme? Uma atriz famosa fez o filme, o papel da sogra no filme. Já assistiu esse filme? Não lembro. É legal. É uma comédia, obviamente, né? Ela, inclusive, é uma atriz ou uma apresentadora de televisão. Assistiu? Não assisti, estou ouvindo. Bem bacana. Bem bacana. Daqui a pouco eu lembro o nome da atriz. Reverendo Jean Carlos Martins, do Rio de Janeiro, capital do Rio. A atriz é a Jane Fonda, que fez o papel da sogra. É muito legal. O reverendo Jean, ele diz assim: o problema não são as sogras, o problema são os cristãos, que não foram transformados pela palavra de Deus e continuam com os mesmos hábitos do mundo. Sogra que quer tomar conta da vida dos genros é porque ainda não se converteu. Pastor Cleverson Pereira do Vale, de Arthur Nogueira, em São Paulo. Creio que algumas sogras merecem essa fama, elas pegam no pé dos genros. Não é fácil ser genro, é sempre criticado, tudo que faz não é suficiente. As da igreja, muitas vezes, comportam-se iguais às sogras que não são de igreja, algumas às vezes até pior. Eu louvo a Deus pela vida da minha sogra, não tendo problema algum com ela. Rafael Olivieri, da capital paulista. Sogras cristãs assumem o papel de verdadeiras mães de seus genros e noras. Quanto às demais, muitas têm a mente influenciada pelo príncipe desse mundo. Interessante. Ninguém aqui lembrou ainda, né, do caso bíblico da Noemi e a nora dela, a Ruth, que... E aí? É contra a regra? Foi uma exceção? Então, a Bíblia, o único caso que ela dá dessa relação é esse caso da Noemi, o único caso que ela dá um detalhe e tal. E a Noemi é o exemplo bíblico para aprender, para ser seguido, né? Porque ela foi uma mulher que perdeu o esposo, perdeu os filhos, falou para as filhas, falou para as noras:
vocês vão para a terra de vocês, viver a vida de vocês. Mas ela deixou uma imagem, ela deixou um testemunho, de forma que a Ruth falou assim, eu não te deixo, aonde você for eu vou, o teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, aonde você viver eu vou viver, e aonde você morrer ali eu vou morrer, aonde você for não te largo. Dependente do que tem pela frente, mas eu não te largo. Quer dizer, é o exemplo de uma sogra que mesmo com um problema, que ela sai da terra de Belém, vai lá para a terra de Moabe, e tem essa decepção com o marido, quando ela volta, ela diz assim, não me chama de Noemi, me chama de Mara, de amarga, porque eu sou uma mulher amarga. Mas mesmo ela vivendo uma amargura dentro dela, ela ainda tinha paz, assim, tinha Deus, ela tinha, de forma a transmitir um testemunho de Deus, que fez a Ruth se converter ao Deus dela. Foi. Então, é o exemplo para as noras, para as sogras, né? Olhar esse exemplo aí e fazer as noras, os genros, querer o Deus que ela serve, né? Que é o exemplo que eu falo que é difícil a sogra pensar, como é que eu vou ser sogra? Porque eu sou genro, sou sogro há 2 anos, mas eu oro para ser um sogro do coração de Deus, ser um sogro que meu genro veja Deus, assim, ou veja alguma coisa para dizer assim, olha, esse caminho aí é o caminho de Deus. Eu oro por isso. Assim como eu oro como pai, como irmão, como filho, eu oro para essas coisas para que o nome do Senhor seja glorificado nisso. Então aí a gente precisa rever a luz da Bíblia para a gente aprender nessas relações. Tem gente que já tem, que é fácil a relação, mas tem gente que não sabe como se relacionar, como é que age. E a palavra de Deus traz instrução que toda a atitude dessa sogra, ela tem que glorificar o nome do Senhor, tem que Deus ser visto. O genro, a nora, tem que enxergar uma pessoa crente, uma pessoa de Deus, para poder amar Deus, para poder, eu quero esse Deus, servir esse Deus. Tem um texto que diz assim, faz caminho direito, em Hebreus faz caminho, veredas direitas, para que o que manqueja não se desvie e antes venha a ser sarado, andando nesse caminho. E esse caminho é para, a gente está com um tema sogra, para sogras. Claro. Para todo mundo. A senhora disse que geralmente as mães criam as filhas e sonham que elas se casem porque tem alguém que cuide delas. Isso. Mas a mãe do garoto também não quer que alguém cuide do filho dela? Ou ela quer cuidar o resto da vida? Mas os pais não veem o filho homem como indefeso. O homem, ele é visto como o protetor, né? Tanto a mulher como o pai. Por exemplo, assim, eu tenho um menino, né? Tem 2 anos. Se ele cai e se machuca, meu esposo olha assim, levanta e sai correndo. A gente não tem proteção com ele. Piá, levanta, senão tirou uma tunda de laço. Então, eu acho que assim, a nossa sociedade ela não é programada para proteger o homem, e sim a mulher. E é perigoso a superproteção no filho, porque aí ele começa a ter um perfil feminino. Mas não existe essa... Mas tu vê que não existe essa proteção com o homem. A mulher não. Existe. Superproteção existe. Com o homem. Sempre dá problema. Sempre. Esse caso aí do filme A Sogra, que eu falei com a Jane Fonda, é um exemplo de... Aliás, o filho dela é médico também. Não, agora pensando aqui, eu também já vi. Mas normalmente os pais, o filho masculino, eles veem como uma figura mais forte. Seria a regra geral, né? As exceções é o que dá os problemas. Agora eu lembrei de um problema que realmente é exatamente o que você falou, dessa afeminação do homem. Ou ele fica muito dependente, né? Ele fica muito dependente. Mas na minha família, sempre, pelo menos a minha família, então a experiência que eu tenho, não. O homem sempre foi visto como uma figura forte, né? Escuta, a senhora falou um negócio que não tem muito a ver com o tema, mas eu fiquei intrigado. A senhora falou que quando fazia, assim, direito de família, tal, pá... A senhora só defendia as mulheres, é? Não, eu até preferia defender homem, mas eu defendia muita mulher. E por que preferia defender homem? Não entendi. É mais fácil. Como assim? Eu acho mais fácil. Mas assim,
O meu público O homem sempre não é foi sempre maior o safado, sem vergonha, pilantra, Não. que tem outra. Não. Não. É aquilo, é global, entendeu? O que eu acho assim, ó, o problema ele nunca nasce sozinho, hein? Nunca nasce sozinho, entendeu? É tudo Tá, mas a senhora preferia defender os homens. Eles confiavam mais no trabalho da senhora do que as suas clientes femininas? Não, eu me dou muito bem com as clientes femininas também. Graças a Deus, por isso que eu tenho todos esses escritórios, né? Eu sempre me dei bem tanto com homem como com mulher. Mas assim, ó, é que a mulher, assim, ela sofre muito, então tu acaba... Tadinho. Sofre. Mas talvez o homem não represente, entendeu? Então eu acabava me envolvendo muito e sofrendo junto. E o homem talvez sofresse internamente, mas ele não passava. Porque para a mulher acabava o mundo dela normalmente. A senhora mesmo acabou de dizer que ambos têm culpa, então ela contribuiu para esse fim de mundo. Claro. O senhor, pastor, como conselheiro de casais, concorda que quando dá a crise, os dois são culpados? Geralmente os dois são culpados, é 50%. E a gente precisa ensinar os dois a se relacionar. Porque o conflito é assim, um está fazendo... É interessante nessa coisa assim, a gente quando vai ministrar um casal, então chega ou vai ouvir a pessoa. O homem tem uma capacidade de discorrer todo o problema de forma bem racional e ele sabe quem é o culpado, sabe o que tem que ser feito para resolver o problema. Quando o homem termina de falar, ele fala assim, não é a esposa. A esposa fala, Ela concorda com ele porque ele é bem racional. Só que aí ela não sabe explicar por que não está dando certo, se é simples como ele contou, como ele falou no depoimento dele. Então, a gente já sabe, sempre o homem racionalmente ele explica tudo. E o relacionamento não é resolvido de forma racional, né? Não é só o racional que vai resolver a relação. Então, quando a gente ouve a mulher, a gente começa a mostrar para ele as coisas que ele não sabe, que ele não prestou atenção, e mostrar coisas que não é a razão dele que vai resolver. Coisas da alma, o sentimento, os dias do mês da mulher, a forma dela expressar o sentimento dela. Então, coisas que estão fora do racional dele, entendeu? Tem um dia que a mulher ela quer ouvir, quer conversar, tem dia que ela quer só falar, tem dia que ela quer contar tudo sem ouvir nenhuma solução, ela quer só contar, só desabafar. E na mulher não tem lógica. Se tivesse, era só fazer um manual e dar para os homens. Não tem lógica. Então, aí a gente começa a apontar para ele os defeitos. Quando ele vai ver, ele não está comunicando com ela, atingindo o coração dela, e ela também não pensou de forma racional para explicar para ele, porque ela está mais envolvida de forma sentimental. É muito curioso, porque ela fala assim, não vamos fazer tal coisa. Mas por quê? Ele pergunta, né? Ele quer uma resposta racional. Ela não sabe. Ela diz, não sei. Aí ele fala, tá vendo? Né? E o duro que muitas vezes ela está certa, né? Muitas vezes a mulher está certa. E aí, mas precisa ensinar os dois a conversarem, a ouvirem, e como a gente ministra casais evangélicos, a ouvir essa orientação de Deus, a ter a paz no coração diante de decisões. Então a gente vai instruindo, graças a Deus, né, que a gente tem Deus, que tem o Espírito de Deus que ajuda, que auxilia isso. Tudo. Mas, um conselho, assim, para conversar, o casal que vive crise, que não está conseguindo se relacionar, senta para conversar, senta para ouvir, só ouvir. Porque se você for querer justificar, você começa a brigar de novo, começa a ter o problema de novo. Então, para ouvir, ouve, principalmente os homens que não gostam de ouvir, porque tem que fazer um exercício, ouvir a esposa tem que fazer um exercício, né? Então, ouvir para conseguir, para buscar em Deus a maneira de agir, de atuar e quebrar. Amém. Midian Dantas Garcia, de Cacoal, em Rondônia. Pastor, não conheci minha sogra, mas acredito que essa fama ruim é, na verdade, ciúmes de ambas as partes. As mães idealizam um casamento para os filhos e quando não corresponde às suas expectativas, aí o danado do ciúme, que só causa desavença, faz morada no coração e na mente da sogra. Aí é um pega para capar, como dizia a minha,
que aliás se dava muito bem, graças a Deus, com as noras principalmente, pois são as mais difíceis de lidar. Pois a verdade é que nós temos um sentimento de posse dos filhos, onde parece... onde parece que o cordão umbilical permanece ligado. Vamos tentar desfazer e começar por nós, mulheres sábias, no conhecimento da palavra, a mudar esse horroroso conceito de fazer o impossível para termos uma fama boa, se é que é possível. Que Jesus nos ajude. Uma boa noite e muitas bênçãos. Obrigado, irmã Midian. Deus abençoe você também. Queria agradecer à irmã doutora Roseli Pogeri, lá de Porto Alegre, e ao pastor Moisés Bernardo, da Igreja Brasil para Cristo e do Ministério Manancial Selado. Ambos os irmãos estão com o contato deles à sua disposição no site vejamsó.com.br. Basta que você entre no site, clique na aba Convidados, entre em contato com eles, mandando perguntas, pedindo orientação, fazendo convites para palestras. Eles estão à sua disposição, tá bem? Vamos ver quem vai levar o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade. Maria Gonçalves Machado de Oliveira, lá nas Minas Gerais. Parabéns, Maria. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos veremos no próximo Vejam Só.